Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Presidente do Internacional dá resposta inacreditável sobre dívida com o Flamengo por Thiago Maia. Braga de Portugal entra em contato com José Boto e pode comprar jogador do Flamengo. Arrascaeta comemora a marca de 300 jogos pelo Mengão e diz: é uma grande honra. Rebeca Andrade é indicada ao Oscar do Esporte e Nação fica toda orgulhosa. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Nessa segunda-feira de carnaval, o nosso querido Zico completa 72 anos. Unanimidade como o maior ídolo do Flamengo, o eterno camisa 10 recebeu homenagens na internet. A sua vitoriosa passagem pelo Flamengo começou em 1971. No ano seguinte, como reserva, ele conquistou pela primeira vez o Campeonato Carioca. O craque foi 7 vezes campeão estadual, 1972, 74, 78, 79, 79 especial, 81 e 86. 4 vezes campeão brasileiro, 80, 82, 83 e 87. Além da Libertadores da América de 81 e do Mundial Interclubes também de 1981. O Zico marcou 508 gols, o maior artilheiro do Flamengo, em 730 partidas disputadas, de 72 a 89. Parabéns, Zico! Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu rei! Tamo juntos! Os garotos do Ninho estrearam na Libertadores Sub-20 com o pé direito e deixaram claro para os seus adversários o motivo de serem os atuais campeões da competição, após golearem o Olímpia do Paraguai por 6-1. Desse modo, os jovens voltam a campo nesta terça-feira, em jogo pela segunda rodada da fase de grupos, contra o Danúbio, às 19 horas, time uruguaio. A Libertadores Sub-20 tem como sede o Paraguai. Desse modo, os 3 grupos da competição estão concentrados no país. Os líderes de cada grupo avançam para a semifinal e o segundo melhor geral consegue a última vaga para a fase do mata-mata, destacando que o Flamengo é o líder do grupo A até o momento. Assim, o torcedor rubro-negro que quiser acompanhar ao mais querido em mais uma rodada da fase de grupos da Libertadores Sub-20 vai ter 2 opções. Isso porque o Sport TV em canal pago e o Gold no TV e YouTube farão a transmissão desse jogo. A provável escalação do Flamengo vai ser Lucas Furtado, Daniel Salles, da Mata, Felipe Vieira e Carbone, Ryan Lucas, Pablo Lúcio, Jorge Mora e Guilherme, Chola e Felipe Tereza. Em meio à rotina de jogos e treinos, o Flamengo decidiu aproveitar a brecha nos últimos dias para dar uma folga ao elenco, desde a vitória de 1-0 sobre o Vasco no último sábado. Os jogadores do Mengão estão liberados das atividades no Ninho do Urubu. Contudo, essa segunda-feira é o último dia de folga. Conforme o planejamento da diretoria, em conjunto com a comissão técnica, os jogadores do Flamengo retornam aos trabalhos no Ninho do Urubu na próxima terça-feira, a famosa amanhã. Sendo assim, serão 4 dias de preparação até o próximo jogo contra o Vasco, no sábado, dia 8. A tendência é que, nesse período, o técnico Felipe Luiz aproveite para aprimorar a parte tática, mas também para equilibrar a equipe na parte física. A tendência é que no clássico contra o Vasco da Gama, 3 jogadores ganhem espaço: Danilo, De La Cruz e Ayrton Lucas. Os 3 jogadores vivem situações diferentes do ponto de vista físico e clínico, mas os cenários convergem para que o trio passe mais tempo em campo no próximo jogo, com a tendência à titularidade. No caso do Danilo, o jogador vinha sendo titular, mas acabou ficando fora do primeiro jogo da semifinal por conta de um controle de carga. Já o Ayrton Lucas está voltando a jogar depois de se recuperar de um trauma no joelho esquerdo sofrido no jogo contra o Fluminense. O camisa 6 chegou a participar dos minutos finais do jogo contra o Vasco, mas ainda não está com aquele ritmo de jogo. O caso do De La Cruz é mais peculiar, porque o uruguaio sofreu um corte no pé em casa. Por conta disso, teve limitações em treinos recentes.
Contudo, o técnico Felipe Luiz garantiu que o De La Cruz iria para o campo na última partida, caso o jogo não fosse disputado num gramado sintético. O time se representa no CT do Ninho do Urubu, com o primeiro treino da semana marcado para as 9h30, horário de Brasília, nessa quinta-feira. A equipe treina à tarde, às 15h30, e no dia seguinte encerra a sua preparação para o jogo de sábado contra o Vasco. O Brasil venceu o primeiro Oscar de melhor filme estrangeiro e a protagonista Fernanda Torres é flamenguista roxa. E por isso eu mando aqui as minhas congratulações a ela, que nos encantou com a sua atuação magnífica no filme Eu Ainda Estou Aqui. Parabéns, Fernanda Torres, parabéns, Selton Mello, parabéns a todos que participaram dessa grande produção brasileira. Viva o cinema brasileiro, viva a Fernanda Torres, viva o Mengão! E por falar em Oscar, a nossa querida ginasta Rebeca Andrade, atleta do Mengão, foi indicada ao Prêmio Laureus de 2025, que é o Oscar do mundo esportivo. Na categoria Retorno do Ano, a premiação reconhece esportistas que superaram grandes desafios para alcançar o sucesso. A escolha da Rebeca se deve à sua jornada de superação depois de múltiplas lesões, consolidando-se como uma das maiores ginastas do mundo. A conquista reforça sua posição como a principal medalhista olímpica do Brasil e um exemplo de resiliência no esporte. Ao longo da sua carreira, a Rebeca enfrentou 3 rupturas no ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de outras lesões graves. No entanto, os desafios não impediram a ginasta de se tornar um ícone do esporte brasileiro e mundial. Hoje, ela acumula 6 medalhas olímpicas e continua fazendo história pelo Mengão. Em pronunciamento sobre a sua indicação, ela destacou o apoio do Flamengo, da sua equipe e dos seus familiares, afirmando que a sua jornada serve de inspiração para outras atletas que enfrentam essas mesmas adversidades. Na categoria de Retorno do Ano do Laureus 2025, a Rebeca Andrade vai disputar o título com esportistas renomados. A competição promete ser acirrada, mas o histórico da brasileira e a sua capacidade de superação a colocam como uma das grandes favoritas a vencer esse prêmio. A indicação da Rebeca Andrade ao Laureus 2025 remete à conquista do Ronaldo Fenômeno em 2023. O jogador venceu na categoria Retorno do Ano após brilhar na Copa do Mundo de 2022, superando uma lesão gravíssima no joelho. Agora a ginasta do Brasil tem a chance de igualar esse feito histórico e reafirmar a importância dos atletas brasileiros no cenário esportivo mundial. Em sua declaração sobre a indicação ao Laureus, a Rebeca Andrade destacou também a difícil trajetória que enfrentou para chegar ao topo. Foram 8 cirurgias, recuperações longas e momentos de incerteza, mas o apoio da minha família, da minha equipe, do Flamengo e das meninas me ajudou bastante a continuar. Espero que a minha história inspire outras pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Parabéns, Rebeca! Estamos torcendo por você, minha querida! Com o nome cada vez mais cravado na história do Flamengo, o Arrascaeta atingiu uma marca histórica nesse sábado. Titular na vitória do Flamengo aí sobre o Vasco por 1-0 no jogo de ida da semifinal do Carioca, o uruguaio chegou aos 300 jogos com o manto sagrado. Após o clássico, o clube rubro-negro enviou um recado ao camisa 10. Aspas, tenho prazer enorme em escrever isso. No dia 1 de março de 2025, Georgian de Arrascaeta Benedite completou 300 jogos pelo Flamengo. Existem coisas que você só valoriza quando terminam. Graças a Deus, não é uma delas. Que felicidade a ter você honrando o nosso manto número 10. Obrigado, Arrasca, por toda a raça e todos os gols, assistências, dribles e títulos até aqui. Vamos por mais, escreveu lá o Flamengo. Maravilha, se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, por favor, me ajuda aí. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, muito obrigado. Essa aqui é muito interessante.
O Flamengo acertou a venda do Thiago Maia ao Internacional no início de 2024. Porém, cerca de um ano depois, o Flamengo não recebeu os devidos pagamentos pelo volante, valor que gira em torno de 4,5 milhões de euros. Agora, Alessandro Barcelos, presidente do Clube Gaúcho, que não pagou o que deve ao Flamengo, deu uma declaração culpando a equipe carioca pelas dificuldades no negócio. Para entender a situação, é necessário citar que o Internacional tentou vender o Thiago Maia ao Santos. Dessa forma, a equipe paulista assumiria a dívida com o Flamengo entre Inter e Santos. O negócio estava praticamente fechado, porém, o Flamengo não aceitou as garantias financeiras apresentadas para selar a negociação. E por isso, o mais querido decidiu vetar a transferência e seguir com a cobrança sobre o Internacional na CBF, fato que incomodou demais o presidente do clube. O Flamengo está muito rígido em relação às garantias bancárias e disse ao Santos, e pelo menos o que eu estou vendo é que ele está preferindo ficar com o Inter como credor do que o próprio Santos. É o que eu estou sentindo, disse lá o presidente do Internacional, numa resposta inacreditável. Logo após o jogo entre Flamengo e Vasco no último sábado, o Boto respondeu a questionamentos sobre essa situação. Na declaração do diretor de futebol, ele afirmou que seguiu ordens do BAP, que é o presidente do Flamengo, para não vender o jogador sem que haja garantia financeira para o clube. Além disso, o dirigente ainda criticou a demora da Justiça para resolver essa situação de inadimplência. O presidente deu uma ordem para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Isso é pela má experiência que tivemos e pela demora da Justiça em fazer justiça. Foi uma ordem do presidente que não podemos negociar sem garantias. O Santos não deu as garantias, declarou lá o Boto em resposta ao dirigente do Internacional. O jovem goleiro Matheus Cunha tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025. Com seu vínculo perto de ser finalizado, algumas equipes do futebol europeu já entraram em contato com o Flamengo para saber mais detalhes da situação do goleiro. Segundo apurou a reportagem do Bola VIP Brasil, o Braga de Portugal foi uma das equipes que entraram em contato para saber mais detalhes da situação do goleirão. Por enquanto, foi apenas um contato inicial e não houve nenhuma proposta ainda na mesa. Aos 21 anos, ele ainda não conquistou a confiança total da torcida com as atuações que às vezes ficam meio inseguras. Mas agora ele busca clareza para o seu futuro, em meio a interesse de clubes tanto no Brasil quanto no exterior. A diretoria flamenguista já demonstrou interesse na sua permanência no clube. Embora o Flamengo deseje a sua extensão contratual, há outras equipes monitorando a sua situação. Ele reconhece a importância do clube carioca em sua carreira, mas está aberto a novas possibilidades para 2025. A ideia seria jogar por mais tempo. Teve uma procura do Flamengo pela renovação. Também teve procura de outros clubes do Brasil e do exterior. A gente está aberto a escutar. Lógico, eu tenho mais um ano de contrato com o Flamengo. Eu sou jogador do Flamengo e eu sou muito grato a tudo que o Flamengo fez por mim, afirmou ao jornal Lance no fim do ano passado o Matheus Cunha. Se não fosse o Flamengo, não existiria o Matheus. Sou muito grato a isso, tenho mais um ano de contrato, é entregar tudo nas mãos de Deus. Houve procura do Flamengo, procura de outros clubes e vamos escutar e ver o que é melhor para a gente. Concluiu lá o jogador que teve algumas oportunidades no Campeonato Carioca. Na temporada de 2024, o Matheus Cunha jogou 12 partidas pelo Flamengo, mantendo o gol sem ser vazado em 9 ocasiões, evidenciando o seu bom talento. Atualmente, o Matheus é reserva do Agustín Rossi, que é o titular do gol do Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deveria ficar com o Matheus Cunha ou deveria vendê-lo? Coloca aí. Antes de terminar esse nosso programa, conforme eu prometi, eu quero mandar os abraços e os parabéns para minha querida amiga Eliane Regina, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Eliane. Muita saúde, muitos anos de vida para você, minha querida.
tudo de bom, comemore bastante o seu dia e vê se não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí pra mim. Parabéns, Eliane! Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!